Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre os micro-organismos da carne, tá? A microbiologia da carne. A gente vai começar fazendo uma introdução sobre os fatores sobre as interações entre os alimentos e os micro-organismos, tá bem? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu já estou compartilhando, né? Então, quando a gente fala em microbiologia de produtos alimentícios, os micro-organismos, quando eles entram em contato com os alimentos, eles podem ter três efeitos. Eles podem causar alterações desejáveis na fermentação, que é para a produção de vinho, é uma delas, alterações indesejáveis, que são os micro-organismos deteriorantes, ou podem causar doenças transmitidas por alimentos. Então, os, as alterações indesejáveis, né? Entre as alterações indesejáveis, a gente tem, por exemplo, a deterioração bacteriana, em que acontecem alterações químicas prejudiciais, como alterações sensoriais, como alteração de cor, odor, sabor, textura, o próprio aspecto do alimento. Essas alterações são consequências da atividade metabólica natural. Então, o micro-organismo, ele utiliza o alimento como fonte de energia, né? Então, os nutrientes presentes no alimento é um fator intrínseco que favorece a multiplicação bacteriana, por isso ocorre o crescimento, o desenvolvimento dos micro-organismos no alimento, né? Quando a gente fala em micro-organismos patogênicos, são aqueles que causam doenças, então eles representam um risco à saúde. Existem fatores inerentes ao alimento, ao patógeno e ao indivíduo, né? Então, os fatores inerentes ao alimento, aquele alimento ele contém água, uma atividade de água, nutrientes que favorece a multiplicação dos micro-organismos. Às vezes o próprio patógeno ele tem uma preferência por determinado alimento e às vezes o próprio indivíduo ele pode ter uma situação de vulnerabilidade, não é metabólica que eu quero falar, é uma situação imunológica, tá? A maioria das doenças transmitidas por alimentos estão relacionadas a condições precárias de higiene, seja na distribuição, no armazenamento, na produção ou no manuseio, tá? Durante a manipulação desse alimento. E existem ainda os micro-organismos de interesse, né, que a gente chama de os micro-organismos de interesse tecnológico, que são os micro-organismos que causam alterações desejáveis nos alimentos. Eles podem ser intencionalmente adicionados ou podem ser naturalmente presentes nesses alimentos e preservados nesses alimentos. Por que pode ser que a indústria queira preservar ou adicionar determinado micro-organismo em um alimento? Por exemplo, para estimular a seletividade e atividade biológica de um outro micro-organismo. Então, você pode ter um outro micro-organismo que tenha alguma função naquele alimento, e aí a indústria queira preservar esse outro micro-organismo, e para isso ela adicione um micro-organismo inicialmente para a preservação desse outro micro-organismo de interesse, certo? E existem ainda os alimentos fermentados, né? A fermentação a gente vai ver mais para frente, mas é a transformação de um alimento ou outro. Então, o micro-organismo utiliza o substrato, geralmente um carboidrato, geralmente, ou um álcool. Então, utiliza, por exemplo, o carboidrato presente ali no presente, por exemplo, na uva e transforma em álcool. E assim a gente tem a transformação da uva no vinho,
ok? Então, são os micro-organismos fermentadores, que são micro-organismos de interesse da microbiologia de alimentos. Então, nós temos os micro-organismos deteriorantes, os patogênicos e os de interesse ou tecnológicos, bem? Bem, quando a gente fala de micro-organismos deteriorantes, as principais fontes de micro-organismos que a gente encontra nos alimentos são o solo e a água, o ar, a poeira, as plantas, a ração animal, a pele dos animais, os manipuladores de alimentos, os utensílios e o trato gastrointestinal dos próprios manipuladores de alimentos, tá? Então, falando inicialmente sobre o solo e a água, a gente tem uma série de micro-organismos, uma série de bactérias. Então, Bacillus, Citrobacter, Pseudomonas, Nitrobacter, Clostridium, Enterobacter, Penicillium, Fusarium, uma série deles sobrevivem porque encontram ali um ambiente propício para o seu desenvolvimento, tá? O ar e a poeira estão presentes a maioria desses micro-organismos. A maioria deles, geralmente de maneira transitória e em suspensão, tá? Nas plantas e derivados, a gente encontra os mesmos micro-organismos do solo, que são capazes de aderir nas plantas e se multiplicar no tecido vegetal. Então, a gente tem, por exemplo, Acetobacter, Flavobacterium, Lactobacillus, Streptococcus, Saccharomyces, Penicillium, Aspergillus, assim por diante. Gente, não se assustem com esses nomes, com o tempo isso vai se tornar comum para vocês, são só algumas espécies, ok? Na ração, o micro-organismo mais importante é a salmonela, que causa salmonelose, e está presente principalmente na ração de aves e outros animais, tá? E na pele dos animais tem micro-organismos que podem contaminar todo o ambiente, principalmente os Staphylococcus aureus, tá? O Staphylococcus aureus pode contaminar todo o ambiente, o recipiente e os manipuladores, principalmente o leite. Por isso que quando vai fazer a ordenha do leite, geralmente eles dão um banho na vaca, né? E higienizam a teta da vaca para depois fazer a ordenha. Para que é esse banho, essa higienização inicial? Para diminuir essa carga inicial de micro-organismos. Os manipuladores de alimentos, né, que somos nós, a gente também tem a nossa microbiota própria, que está presente nas nossas mãos, na nossa narina, na boca, na pele, no trato gastrointestinal, que são os mesmos micro-organismos presentes na água, no solo, em outras fontes, que chegam aos alimentos devido à falta de boas práticas de fabricação, que vocês viram ou vão ver com a professora Vitória. Tá? O nosso trato gastrointestinal tem micro-organismos que não sobrevivem por muito tempo na água. Então, que são as enterobactérias. Então, por exemplo, a Escherichia, a Salmonella, Shigella, Proteus, Staphylococcus, Lactobacillus, Streptococcus, são essas bactérias que a gente chama de enterobactérias, que são bactérias que sobrevivem no intestino por bastante tempo, tá? Nos utensílios, a gente pode ter a presença de bactérias que contaminam os alimentos por contaminação cruzada. Então, nas bandejas, facas, tábuas, moedores, a gente pode ocorrer o fenômeno da contaminação cruzada, né? Quando a gente tem uma contaminação sendo levada de um alimento a outro por meio desses utensílios. Bem, por que a gente tem essas alterações microbianas nos alimentos, né? Porque os micro-organismos, eles precisam de uma matéria orgânica para a obtenção da sua energia. E a partir disso, eles se proliferam e perpetuam, se multiplicam, né? Geralmente, o carboidrato é um substrato padrão para o crescimento desses micro-organismos. Na presença de oxigênio, a gente tem
o desenvolvimento de bactérias aeróbicas facultativas, que têm um metabolismo respiratório oxidativo, né, que precisam de oxigênio, que causam alterações nas características sensoriais e vida útil do produto. Em condições de anaerobiose, as bactérias utilizam carboidratos por processos fermentativos e então causam alterações nas características sensoriais do produto. A grande maioria das bactérias conseguem utilizar mono ou disacarídeos em processos oxidativos fermentativos. Os polissacarídeos não penetram pela membrana celular das bactérias, precisam de uma hidrólise prévia para sua utilização, e essa hidrólise é feita por enzimas. Quando eu falo em mono e disacarídeo, vocês sabem de que eu estou falando? Monossacarídeo é a glicose, a galactose, a frutose. Quando eu falo em disacarídeo, por exemplo, é a sacarose, que é uma molécula de glicose e uma de frutose juntas. Não, sacarose, glicose e frutose formam a sacarose, tá? E aí, quando essas moléculas são quebradas, a molécula de frutose é convertida a glicose e a glicose é absorvida pelo nosso organismo. Então, a sacarose é um disacarídeo, a glicose é um monossacarídeo, ok? A lactose é um disacarídeo formado por glicose e galactose. Então, quem tem intolerância à lactose, ela não tem a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, né? Então, essa pessoa, ela não consegue dividir a lactose em glicose mais galactose, que são os monossacarídeos que formam a lactose, que é um disacarídeo, beleza? Bem, falamos aqui então dos carboidratos, tá? Existem ainda alterações que são causadas pelos micro-organismos a partir de proteínas, tá? Então, os micro-organismos, eles não conseguem aproveitar as moléculas menores de proteína. Os micro-organismos, eles só conseguem aproveitar as moléculas menores de proteínas, ou seja, os peptídeos, e não a proteína intacta, porque eles não conseguem, porque a proteína intacta, ela não consegue atravessar a membrana celular. Então, vamos lá. Uma proteína é formada por vários aminoácidos, que também podem ser chamados de peptídeos. Então, os micro-organismos, eles não conseguem consumir a proteína inteira, eles conseguem consumir só um pedacinho dessa proteína, que é chamada de peptídeo, tá? Não são muitas as bactérias que têm uma atividade proteolítica, ou seja, que têm a capacidade de quebrar as proteínas. Mas as bactérias Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, Proteus e Aeromonas têm essa capacidade. Essas bactérias, elas causam alterações nas proteínas nitrogenadas, não proteicas, decorrentes da ação de enzimas extracelulares, que acarretam marcantes alterações nos alimentos, como amolecimento, mudança de cor e aroma. Geralmente, alterações de proteínas estão muito associadas a aroma e mudança de cor, tá? Então, a gente tem, por exemplo, alterações como a putrefação, que é o apodrecimento, né? A putrefação, a gente deu 14 minutos, então eu preciso fazer uma pausa para o vídeo caber no YouTube, tá bom? Peraí, deixa eu pausar aqui.